Sabe, a curiosidade é uma coisa que move a gente, né? É o que faz a gente querer saber mais, desvendar o desconhecido e olha, poucos lugares no nosso planeta ainda guardam tantos mistérios quanto a Antártica. É, sem dúvida, um dos últimos grandes quebra-cabeças da Terra. Então, a grande pergunta que fica, aquela que realmente mexe com a nossa imaginação, é essa. O que é que tem lá embaixo, escondido sob quilômetros e quilômetros de gelo? Porque, olha, dados de satélite bem recentes estão começando a mostrar um mundo submerso. Um mundo que pode mudar tudo o que a gente achava que sabia. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa primeira parada nessa investigação nos leva para uma viagem. Uma viagem de centenas de milhões de anos no tempo. Lá para o comecinho da história geológica do nosso planeta. E para descrever o que foi encontrado lá, um cientista usou uma imagem muito forte. Essa aí, olha. A Antártica Oriental é quase como um cemitério, com restos de continentes. E pensando bem, essa imagem faz todo sentido, sabe? Porque o que os pesquisadores descobriram não foi só um bloco gigante de rocha congelada. Foram pedaços, fragmentos de um supercontinente antigo, um verdadeiro quebra-cabeça geológico. A peça-chave para entender essa história toda são os chamados crátons. O nome vem do grego kratos, que significa força. E, nossa, faz todo o sentido. Pensa assim, são núcleos de continentes super antigos e tão, mas tão resistentes que eles sobreviveram por milhões de anos enquanto as placas tectônicas se moviam para lá e para cá. E só para deixar claro, não tem nada a ver com o personagem do videogame, tá? E é aqui que a coisa fica simplesmente incrível. Usando mapas 3D da região, os cientistas viram que esses cratos têm conexões impressionantes. Um deles bate certinho com a base rochosa da Austrália. E outro, tudo indica que um dia fez parte da Índia. Imagina só! É como encontrar peças perdidas de um quebra-cabeça de continentes que hoje estão a milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas essa história não para nas rochas antigas, não. Porque embaixo dessa camada geológica, os pesquisadores acharam algo que, bom, parece impossível de existir num lugar como aquele. Água. Sim, água líquida, presa debaixo de todo aquele gelo. E não estamos falando de uma poça d'água, não. São mais de 400 lagos. 400, identificados até agora. Eles formam uma rede hídrica gigantesca, completamente isolada do resto do mundo há milhares de anos. Aí vem a pergunta, né? Mas como? Como é que essa água não congela? A ciência por trás disso é fascinante. Tem 3 motivos principais. Primeiro, a pressão. O peso de quilômetros de gelo em cima é tão absurdo que ele literalmente baixa o ponto de congelamento da água. Segundo, o calor que vem do núcleo da Terra, o calor geotérmico, que vai aquecendo essa água por baixo. E terceiro, a própria camada de gelo. Funciona como um cobertor gigante, um isolante perfeito, que protege os lagos do frio congelante lá da superfície. Só que esses lagos, eles não são só uma curiosidade geológica. Eles guardavam a descoberta talvez mais profunda de todas. Uma descoberta que nos força a repensar os limites da vida, e não só aqui na Terra. O ano era 2013. Uma equipe de pesquisadores conseguiu fazer o que parecia impossível. Eles perfuraram quilômetros de gelo e conseguiram coletar amostras de água puríssima de um desses lagos isolados. E o que eles encontraram, bom, mudou tudo. Tinha vida ali. Sim, vida. Micróbios que num ambiente de escuridão total, de pressão absurda, deram um jeito de sobreviver se alimentando dos compostos químicos que encontravam na água. E essa descoberta aqui na Terra tem uma conexão cósmica, que é fascinante, porque se a vida consegue existir em condições tão extremas assim, num lago escuro, frio, debaixo do gelo, a gente imediatamente pensa em Marte. Os cientistas já suspeitam que exista água líquida debaixo da calota polar sul de Marte. Então a pergunta é inevitável. Se a vida deu um jeito de existir aqui, nessas condições, por que não poderia ter dado um jeito lá também? Mas agora, a gente precisa mudar um pouco o tom da nossa conversa. A gente sai da maravilha da descoberta e entra num tom de alerta. Porque nem tudo que está sendo descoberto sob o gelo da Antártica são relíquias do passado ou sinais de vida. Algumas dessas descobertas são sinais bem preocupantes sobre o nosso futuro. Pois é, cientistas descobriram há pouco tempo uma cavidade oca gigantesca debaixo de uma das geleiras. E quando eu digo gigantesca, é sério. É um espaço grande o suficiente para caber 14 bilhões de toneladas de gelo. Para ter uma ideia do que isso significa, é um buraco com quase 2/3 do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É imenso. O problema é que essa cavidade não é só um espaço vazio. Ela é um sintoma muito preocupante.
A maior parte do gelo que estava ali desapareceu nos últimos anos. E com esse buraco aberto, a água mais quente do oceano consegue entrar e ficar em contato direto com a base da geleira. O resultado? O derretimento acelera. E muito, num ritmo bem mais rápido do que se imaginava. E esse derretimento acelerado nos leva para a consequência talvez mais direta e, sinceramente, mais assustadora disso tudo. A pergunta que fica é: o que mais, além de água e rochas, pode estar preso dentro desse gelo tão antigo? Essa frase aí resume o risco perfeitamente. Abrir uma verdadeira caixa de Pandora. Porque junto com a história geológica do nosso planeta, o gelo também preservou a história das doenças. E aí a gente se pergunta, o que acontece quando esses patógenos, esses organismos antigos, são despertados? E isso, infelizmente, não é só teoria, já aconteceu. Em 2016, lá na Sibéria, uma onda de calor muito forte descongelou o permafrost, o solo congelado, e acabou expondo a carcaça de uma rena que tinha morrido de antraz mais de 75 anos antes. A bactéria estava ali perfeitamente preservada e ela acordou. O resultado foi um surto que matou mais de 2.000 renas e levou dezenas de pessoas para o hospital. E o motivo para isso acontecer é que o permafrost, esse solo congelado, é um ambiente de preservação perfeito. É frio, é escuro, não tem oxigênio, é basicamente um laboratório natural de segurança máxima que consegue manter micróbios em animação suspensa por um tempo que a gente nem consegue imaginar direito. E o perigo não para nas bactérias, não. Em 2014, um grupo de cientistas conseguiu reviver um vírus que estava congelado no permafrost siberiano há 30.000 anos. 30.000! E assim que ele foi descongelado no laboratório, ele se tornou infeccioso de novo. A sorte é que esse vírus em particular só infectava amebas, mas a prova estava ali bem clara. Vírus muito, muito antigos podem sim acordar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A Antártica é como um grande arquivo da história da Terra. Guarda segredos de continentes perdidos, os limites da vida, mas conforme o nosso clima vai mudando, esse arquivo está se abrindo. E a grande questão que fica no ar é: será que a gente está preparado para o que vai sair de lá? Tanto para as maravilhas quanto para os perigos.